do texto sugerido, diz assim, 3 de Romanos, do 21 a seguir. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, preste bem atenção nessa parte, no passado, ele se conteve, não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos gloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e ele declara justos tanto os judeus como os gentios somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Cristo tomou sobre si o nosso castigo. Paulo tratou sobre 3 pontos no capítulo de número 3, por isso nós dividimos esse capítulo 3 em 3 partes, 3 sermões. A primeira parte, ele falou sobre o judeu, ele falou sobre a fidelidade de Deus, apesar da infidelidade dos judeus, ele disse que Deus continuava fiel. Essa foi a primeira parte, a primeira mensagem. Depois ele falou sobre a culpa dos judeus e o fato de que todos pecaram. E na terceira parte, então, que é a que nós vamos falar hoje, ele traz a solução, tanto para os judeus quanto para os gentios. E na minha Bíblia aqui, eu fui inspirado pela epígrafe aqui a partir do versículo 21, então usei como tema: Cristo tomou sobre si o nosso castigo. Essa é a solução. Nós vemos, então, a primeira parte, um problema, o pecado dos judeus e de toda a humanidade, e agora nós vamos ver como Deus resolveu esse problema, como Deus resolve o problema do pecado. Vamos trabalhar, então, o tema de hoje, esse tema, Cristo tomou sobre si o nosso castigo. Vamos trabalhar esse tema em 6 pontos. É muito importante você não perder nenhum detalhe. Tá bom? Estamos juntos? Então vamos lá para o primeiro ponto. Existe uma saída. Paulo, ele vai, após expor o problema da humanidade, quer judeu ou gentil, que é o pecado, ele vai mostrar que existe uma saída. Eu vou fazer aqui um breve resumo do versículo 1 ao versículo 20, que agora nós continuamos a partir do versículo 21. Então, apesar da infidelidade dos judeus, Deus permanece fiel. Versículo 1 ao 8. Judeus e gentios são incapazes de se salvarem, do versículo 9 ao versículo 20. Mas existe uma saída prometida na lei e nos profetas. Já que não há o que fazer, todos somos pecadores, ninguém pode se salvar, porque não há condições, nós não alcançamos o padrão de Deus. Então o que fazer? Estamos num beco sem saída? Não. Existe uma saída prometida no Antigo Testamento, tanto na lei de Moisés,
quanto nos escritos dos profetas. Aí voltamos para o versículo 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés, ou seja, Moisés falou sobre isso, e nos profetas, eu estou no versículo 21, agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Ou seja, como eu sou salvo, sem a necessidade de ser perfeito, como a lei requer de mim. Olha que interessante isso. Versículo 22, ele vai dizer: somos declarados justos diante de Deus por meio da confiança que nós temos em Jesus, por meio da fé. E isso se aplica a todos, aqueles que creem, sem nenhuma distinção. O que ele está dizendo aqui? Tanto o judeu quanto o gentil, a Bíblia divide a humanidade em duas partes: judeus, os descendentes de Abraão, através do sangue, e os gentios, que são todos aqueles que não são judeus. Tanto o judeu quanto o gentil, só existe uma forma de se salvarem: através da fé em Jesus Cristo. Não existe outra maneira. Então essa é a saída, de maneira bem simples para você entender. A única saída é a fé. A única saída é confiar em Jesus. A única saída é renunciar toda a sua esperança em si mesmo e olhar para Jesus. Deus me deu uma mensagem ontem, e eu esbocei ela ontem. Vou pregar um domingo desse. O tema da mensagem é a maravilhosa mensagem de Satanás. Chama a sua atenção esse tema ou não? A maravilhosa mensagem de Satanás. Qual é a maravilhosa mensagem de Satanás? É maravilhosa para o homem, para a natureza humana, para a nossa natureza humana. Começou lá no céu. No céu ele pregou a primeira vez essa mensagem. Ele disse: subirei acima do Altíssimo e exaltarei o meu trono. A mensagem foi tão poderosa que ele convenceu a terça parte do céu. Ele convenceu a terça parte dos anjos que ele deveria subir acima de Deus e exaltar o trono dele. Então ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. Depois que Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, ele pregou a mesma mensagem para Eva, e Eva transmitiu para Adão. Ele disse para Eva assim: você pode ser igual a Deus. E Eva acreditou, comeu do fruto e deu para o marido também acreditou. E ambos caíram em pecado. Satanás repete essa mensagem lá no deserto, quando ele fala para Jesus assim: transforma essa pedra em pão se você é o Filho de Deus. Depois levou Jesus no alto do pináculo do templo e disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus vai fazer alguma coisa por você. Depois o diabo mostra para ele a glória do mundo, todos os reinos, e diz: tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. É ou não é uma mensagem boa? É ou não é maravilhoso você ser como Deus? É ou não é maravilhoso você viver para você, somente para você, realizar todos os seus sonhos, todos os seus desejos? É ou não é maravilhoso? Interessante que quando Jesus, ele pergunta aos discípulos o que as pessoas dizem que eu sou, aí uns dizem: o senhor é João Batista, outros dizem: o senhor é Elias, outros estão falando alguma coisa a respeito do Senhor. Aí Jesus pergunta: mas e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? O que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus faz em seguida? Elogia Pedro e diz assim: você é feliz, porque essa mensagem não veio de você. Foi o meu Pai quem te deu. Pedro acabou de receber uma mensagem de quem? De Deus. Logo depois, alguns dias depois, Jesus começa a ensinar aos discípulos que ele haveria de sofrer e morrer na mão dos pecadores. O que Pedro disse? De maneira alguma isso vai acontecer com o Senhor. De jeito nenhum. Pedro repreendia ele. Aí Jesus disse assim para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você me serve de tropeço. Você não entende as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens. O mesmo Pedro que acabou de receber uma mensagem de Deus, agora ele é influenciado por uma mensagem linda, maravilhosa, de livramento, mas a mensagem era do diabo. Você entendeu?
que a mensagem do diabo ela é macia, ela é agradável, você recebe ela nos seus ouvidos e é agradável à sua carne. E é esse tipo de mensagem que muitas pessoas têm ouvido e dado ouvido por aí. Jesus, ele disse que era o diabo falando na boca de Pedro, o mesmo Pedro que tinha recebido uma mensagem de Deus alguns dias atrás. Essa é a mensagem do diabo, ela é maravilhosa, ela é boa para a carne, ela é boa para a nossa natureza humana. Quem não quer ser independente de Deus? Quem não quer ser independente das pessoas? Quem não quer ter o poder de viver para sempre? Porque ser igual a Deus é viver para sempre, segundo a sua vontade, segundo os seus desejos, segundo os seus sonhos. Você entende que assim como o diabo não aparece de rabo e de chifre, a mensagem dele também não é uma mensagem de pavor, mas é uma mensagem que agrada o coração do homem? Que mensagem você tem ouvido? Que mensagem tem chegado no seu coração e tem chamado a sua atenção? Então logo você vai ouvir essa mensagem com mais detalhes. Mas continuando então, existe uma saída. A saída é a fé em Jesus Cristo. Segundo ponto, do versículo 23 ao versículo 25, a parte A do versículo 25. Somos salvos do quê? Somos salvos do castigo. Essa é a mensagem. Somos salvos do castigo. Todos merecemos o castigo eterno, mas Jesus nos salvou do castigo. Muitas pessoas têm dificuldade de dizerem de onde foram salvas ou do que foram salvas. Nós somos salvos do castigo eterno. Há 2 dias atrás, uma casa aqui na cidade pegou fogo. Todos ficaram sabendo, né? Eu passei do lado da casa quando ela estava em chamas. Eu não conseguia baixar a janela do carro, porque o calor era terrível, terrível. Naquele momento eu me lembrei de um lugar. Que lugar você acha que eu me lembrei? Vamos lá? Do inferno. Nós merecíamos o castigo eterno, porém fomos salvos do castigo eterno. Olha o versículo de número 23, preste atenção. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós somos salvos do castigo eterno, pois todos pecaram, diz o versículo 23, e não alcançam o padrão da glória de Deus. Ninguém consegue se salvar, ninguém alcança o padrão, mas Ele, em sua graça, Ele quem? Deus, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Amém? Deus olha para você, e porque você crê em Jesus, Ele diz assim, você é justo. Mas eu não sou justo, mas você é aos meus olhos, porque você crê em Jesus. Isso é justificação. Amém? Somos salvos do castigo eterno, somos declarados justos, porque confiamos em Jesus. O versículo 24, ele vai dizer que em sua graça, ele nos declara justos por meio do que Cristo realizou. Ele nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Versículo 25, Jesus pagou a nossa dívida com o próprio sangue. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor daqueles que creem. O que ele está dizendo aqui? Não foi de graça, a salvação é de graça para nós, mas alguém pagou um preço, e um preço de sangue. Deus, ele não poderia simplesmente dizer assim, eu vou salvar e pronto, eu vou perdoar a dívida de vocês, esquece isso, joga fora. Não. Alguém tinha que pagar o preço. Não poderia ser você. Porque mesmo que você pudesse morrer por você mesmo, você morreria apenas por você mesmo, o que seria insuficiente. Porque você é pecador como eu, mas Deus, 100% Deus, 100% homem, o Deus homem, perfeito, o próprio Deus, a morte dele na cruz é tão abrangente que alcança todo aquele que crê. Amém, irmãos? Então nós somos salvos do castigo, deixe isso bem claro. Existe uma saída,
E a saída é a morte de Jesus e a nossa fé na morte e na ressurreição dele. E fomos salvos, então, do castigo. Isso é evangelho. Fomos salvos do castigo. Seríamos castigados, e muitos serão castigados eternamente. Mas quem crê em Jesus foi salvo do castigo. Detalhe: onde isso aconteceu? Próximo ponto. Foi na cruz. E nós não combinamos. Amém? Foi na cruz. Foi na cruz. E esse é o hino da minha conversão. Na harpa cristã é o de número 15. Quando eu me converti, todo mundo quando se converte quer cantar, né? Eu descobri que eu não sabia cantar. Comprei um violão e comecei a cantar o 15 da harpa cristã. E perguntava, né, para as pessoas à minha volta: e aí, como é que tá? Aí os irmãos diziam assim: Deus faça de você um pregador, porque como cantor você é uma negação. E eu falei: amém, tá bom, então vamos estudar a Bíblia para poder pregar a palavra de Deus. Mas o 15 da harpa cristã, eu, como o hino da minha conversão, porque foi realmente na cruz. Eu realmente era miserável, eu realmente era perdido. E se você não se entende até a cruz, olha só o que ele está dizendo aqui: no passado, ou seja, antes da cruz, ele se conteve, Deus segurou, Deus se conteve e não castigou os pecados dantes cometidos. Ou seja, pecou, já deveria ser punido, castigado no fogo do inferno. Mas Deus, ele reservou um lugar chamado Hades. Esse lugar, ele é dividido por um abismo. De um lado é tormento, de outro lado é descanso. Lembra da história que Jesus contou do Lázaro e do homem rico? Que ambos morreram e foram para o Hades. E o Lázaro, que era o mendigo, ele foi para o lugar de descanso, que era o paraíso, onde Abraão estava, e todos os salvos do Antigo Testamento, desde Adão até o último que havia morrido, crendo. Jesus não tinha vindo ainda, mas crendo que Deus resolveria o problema do pecado, crendo que Deus faria alguma coisa, crendo na promessa de Deus. Agora o homem rico morreu sem crer, sem fé, e foi para o lugar de tormento. O homem rico olhou para o outro lado e disse assim: Abraão, mande Lázaro molhar o dedo dele num pouquinho de água e me refrescar a língua. Lembra que eu falei da casa pegando fogo? Porque eu estou atormentado nesta chama. Abraão disse: não tem como atravessar o abismo. Depois que Jesus morreu na cruz, ele pegou todos os que estavam nesse lugar de descanso, salvos, e ele levou para o céu. Hoje, o paraíso é no céu. Por que que essas pessoas não podiam ir direto para o céu? Porque o preço não tinha sido pago ainda na cruz. Quando Jesus pagou o preço na cruz e ressuscitou, ele levou os salvos para o terceiro céu. Então é isso que está escrito aqui: no passado ele se conteve, não castigou os pecados antes cometidos, ou seja, os pecados ficaram sem a justa punição. Agora esses pecados foram castigados em Jesus. E como essas pessoas, elas criam em Deus e na mensagem de que o Messias viria, elas foram salvas. O efeito da cruz, ele é retroativo. A cruz é o centro da história. Jesus morre por aqueles que criam nele antes dele vir ao mundo. E Jesus morre por todos aqueles que irão crer nele no futuro. Inclusive por aqueles que ainda não creram, mas crerão. Amém? Deu para entender aqui? Então, o versículo 26, a cruz é o momento mais importante da história da humanidade. Versículo de número 26, diz assim: pois planejava. Por que que ele se conteve no passado e não castigou os pecados cometidos? Ele planejava revelar sua justiça no tempo presente. Ou seja, o que é a justiça? Paga pelos seus pecados. Então ele revelou a justiça dele aonde? Na cruz. Sobre Jesus ele enviou toda a sua ira por causa do pecado.
Então, a cruz é o centro da história. Com isso, com o fato da morte de Jesus em nosso lugar e recebendo todo o castigo, Deus se mostrou justo, condenando o pecado. Condenou o pecado. Ele não poderia salvar sem condenar o pecado, sem punir o pecado, sem punir o pecador. Então, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Ou seja, ele condenou o pecado, pronto, resolveu o problema do pecado. Jesus pagou a conta. Agora, ele declara justo, por isso ele é justificador. O nosso Deus é justificador. Ele nos declara justos, porque cremos em Jesus. Amém? Continuando então, Deus não podia salvar sem um pagamento pelo pecado. Deus condenou o pecado, porque ele é justo. Ele condenou o pecado, ele é justificador e ele nos declara justo. Declara justo o pecador que crê em quem? Que crer em Jesus. Deus pagou o preço. Agora Deus pode. Jesus pagou o preço. Agora Deus pode, com base na cruz, declarar que eu não devo mais nada para Ele. Com base na cruz, no que Jesus fez, Deus declara: você não me deve mais nada, o céu é seu. Amém? É essa mensagem que o diabo não gosta, a mensagem da cruz, a mensagem da renúncia. Porque Jesus, ele vai dar o modelo do discipulado. Aquele que quer me seguir tem que fazer 3 coisas: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Essa é a mensagem do evangelho, essa é a mensagem do discipulado. O diabo não gosta de cruz. Para que cruz? O diabo dizia assim, a mensagem do diabo era essa: Jesus, toma o poder. Você tem o poder, transforma a pedra em pão. Você é o filho de Deus, salta daqui para baixo e Deus vai fazer alguma coisa, porque está escrito lá no Salmo 91. Ou então eu te dou tudo isso aqui se você prostrado me adorar. Você se esvaziou de ser como Deus. Eu posso te dar tudo isso de volta, sem você passar pela cruz. Sabe qual é o maior, era e é o maior desejo do diabo? O maior desejo do diabo? Quem sabe? Ser como Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 8, a partir do 6, diz assim, que Jesus, ele subsistia na forma de Deus, mas ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. O diabo queria ser igual a Deus. Jesus é igual a Deus, mas ele disse, não serei mais, vou me esvaziar. Tudo que o diabo queria era subir acima de Deus e exaltar o seu trono. Tudo que Jesus fez foi descer até a terra e se humilhar como Deus homem. Então, Jesus fez o caminho inverso daquilo que o diabo queria fazer. O diabo queria subir e ser mais que Deus. Jesus, sendo como Deus, se esvaziou e se tornou servo. E se humilhou até a morte, morte de... A mensagem do diabo é: suba, você é o melhor, você vai conquistar, você nasceu para vencer. Deus, ele tem a responsabilidade de fazer por você. Essa é a mensagem do diabo. A mensagem de Jesus é: sirva, pegue a bacia, pegue a toalha, lave os pés do seu semelhante. Se bater na tua face, dê a outra face. Se convidar você para andar 1 milha, vai com ele 2. Se te tomar uma túnica, dê a ele também a capa. Não negue a quem te pedir alguma coisa. Essa é a mensagem do reino. Totalmente diferente da mensagem do diabo. Só que o que tem chamado a atenção da humanidade é a mensagem do diabo. Você tem que ser o melhor. Exalte o seu trono acima de todos. Essa é a mensagem do diabo. Mas não é essa a mensagem que nós seguimos. Amém? 4º ponto. É por meio da fé. Então, existe uma saída. Fomos salvos do castigo. Isso foi na cruz e é por meio da fé. Versículo 27 diz assim: podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Podemos?
Hum? Não podemos. Por que não podemos? Não podíamos e não fizemos nada para sermos salvos. O que você fez para ser salvo? Ah, eu criei. Eu sou melhor do que o meu parente, porque eu criei. A Bíblia diz que até a fé é um dom. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Todo esse processo é um dom de Deus. Então não existe mérito na salvação. Sempre quando vamos falar de uma dificuldade nossa, a gente quer mostrar alguém que tem mais dificuldade que a gente. Nós queremos ser considerados bons, porque comparados com homens maus, é lógico, eu sou melhor. Mas o padrão não é as outras pessoas, o padrão é a lei de Deus. Diante da lei de Deus, eu sou réu do inferno. É isso que o texto está dizendo. Pela fé, não pela lei. Olha o que diz o versículo de número 28. Eu vou ler mais uma vez o 27. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos salvos? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, porque ninguém consegue cumprir o padrão, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Chocante, não? Em Efésios, Paulo, de maneira incansável, repete o mesmo princípio de salvação. Eu já citei esse versículo, Efésios 2:8. Projeta para mim, por favor, para a gente decorar. Efésios 2:8 ao 10, diz assim, Efésios 2, do 8 ao 10. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Toda essa primeira frase aqui, ela se refere ao processo. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês. Ou seja, todo esse processo não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Verso seguinte: não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Também, se eu fosse Deus, até eu me salvaria. Dá uma olhada para mim. Eu sou muito bom, eu sou bonzinho, eu não mato, não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não traio a minha esposa. Também, Deus, com certeza o Senhor vai me escolher. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus, a fim de realizarmos as boas obras que eu quero realizar. Não, que Ele de antemão já planejou para nós. Até as suas boas obras, Ele já planejou para você. Isso nos humilha e mostra a nossa incapacidade. E deve gerar no seu coração gratidão eterna. Deve gerar no seu coração o desejo de se separar desse mundo e de tudo aquilo que não agrada a Deus e viver para a glória de Deus. Eu ouvi algo interessante essa semana, discipulando uma pessoa, e essa pessoa me disse assim: pastor, então eu aprendi errado. Não é obedecer para ser salvo, é obedecer porque sou salvo. Deu para entender a diferença? Eu não obedeço, eu não procuro fazer boas obras, viver uma vida boa para ser salvo. Eu faço isso porque já sou salvo. Isso deve ser natural para nós. Eu tenho uma nova natureza, e essa nova natureza quer fazer a vontade de Deus. Deus mudou a sua natureza. Deus te deu uma natureza nova. Isso é um novo nascimento. Você é uma nova criatura. Porém, Ele não tirou a velha natureza. Ela continua aqui. Então, nós somos, todos meio que bipolar. A gente tem duas vontades dentro da gente. A carne e a do espírito. Tem hora que a carne... Aí o espírito, não. Aí você tem que escolher quem você vai obedecer. Quem vai ganhar? Quem você alimentar mais. Quem você tem alimentado mais? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem jejuado? Você é igrejeiro? Você aprende da palavra? Se você não se alimenta de Deus através da palavra, a sua espiritualidade vai se tornar raquítica. E você será
um cristão carnal, menino na fé, sempre controlado pela sua natureza humana. Eu comparo mais ou menos assim. Quem conhece aqui o urubu? Urubu, conhece o urubu, Paulo? Bicho cheiroso, né? Uma vez eu peguei um filhote de urubu. Eu era criança. No ninho, não sabia que era urubu, não tinha uma placa, né? Tipo, filhote de urubu, não tinha. E eu peguei. E ele vomitou na minha mão. A minha vontade era decepar a minha mão, porque é muito fedido. Muito fedido. Essa é a natureza do urubu. O urubu fede. O urubu come coisa fedorenta. Se você pegar um pudim, quem gosta de pudim? E você colocar na frente do urubu, ele come? Não. Se você colocar uma carniça, ele come? E se colocar uma carniça na sua frente, você come? E se colocar um pudim? Só que a nossa natureza humana gosta de carniça. A nossa natureza humana é igual ao urubu, gosta de pecado, porque o pecado é carniça, o pecado fede. A nossa natureza humana quer se chafurdar no pecado. É isso que Pedro diz quando ele fala sobre a porca lavada, que voltou ao espojadouro de lama. Você pega um porco e lava ele, deixa ele bonitinho. Leva o porco no pet. Quem já levou o porco no pet? Como você faz com o cachorrinho? Até o cachorro, né? Você soltar ele na rua, ele rola no chão, né? Mas vamos falar do porco. Você pega o porquinho, leva no pet, leva para casa, sofazinho bonitinho, o porquinho está ali, chega na sala, o porquinho está ali no sofá. Aí você mostra para ele uma poça de lama, o que ele vai fazer? Solta ele. Porque ele é porco. A natureza dele é a natureza de porco. Essa é a natureza humana. A natureza humana que é barro, que é pecado, que é sujeira, que é carniça. E não adianta você pegar e botar uma roupa bonitinha, que não vai resolver. Tem que nascer de novo. Tem que mudar a natureza. E só Deus pode nos dar uma nova natureza. Aí quando você nasce de novo, recebe uma nova natureza, você olha para o estilo de vida que você tinha e diz assim, eu não acredito que eu vivia desse jeito. Só que se você não fortalecer a sua nova vida, quando você marcar bobeira, você de novo está se revirando na lama. Porque as duas naturezas estão em nós. A velha natureza e a nova natureza. É por isso que o velho homem tem que estar pregado na cruz. Deixa ele lá. Todo dia coloca um preguinho novo, matando a sua natureza humana. Ou você mata ela, ou ela um dia vai matar você. Ponto 5, versículo 29 ao 30. Judeus e gentios são salvos pela mesma fé. Então existe uma saída, somos salvos do castigo, foi na cruz, é por meio da fé, e é por meio da fé tanto para judeu quanto para gentil. Ninguém vai entrar no céu, quer judeu, quer gentil, brasileiro, argentino, alemão, se não for pela fé. Versículo 29 ao 30. A salvação é para todos, e todos a obtêm pela fé. Eu coloco todos aqui entre aspas, tá? Porque tem algumas objeções, mas eu não vou entrar nesse detalhe. A salvação é para todos, e todos a obtêm pela fé. Versículo 29 diz assim: afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também dos gentios? Claro que sim, é Deus dos gentios e é Deus dos judeus. Ambos só alcançarão a salvação por meio da fé. Há somente um Deus e ele salva pela fé a todos. Mais uma vez, entre aspas, versículo 30. Existe um só Deus e ele declara justo tanto judeu como gentios, somente pela fé. Amém? E o último ponto, ponto 6, versículo 31. Talvez aqui vai tirar as nuvens negras de sua mente em relação à compreensão de como cumprimos a lei. Versículo 31 e o último versículo. A lei é cumprida pela fé. A lei não é abolida, mas estabelecida e cumprida pela fé. Versículo 31 está escrito assim: então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? A lei para nada serve? Claro que não. Na realidade, só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente
a lei. Como é que a gente cumpre a lei? Como cumprir a lei? Como você é salvo? Como? Pela fé. Se você é salvo pela fé, como você acha que você pode cumprir a lei? Pela fé. Da mesma forma. Fé é você confiar que alguém morreu no seu lugar. Morreu no seu lugar perfeito, cumpriu a lei no seu lugar, por isso ele é perfeito. Então você é salvo pela fé, você cumpriu a lei pela fé. Nós não abolimos a lei, nós estabelecemos a lei. Por quê? Porque a lei mostra que não há como você alcançar o padrão de Deus. Tenta sozinho, tenta cumprir a lei sozinho, tenta cumprir a lei pelos seus esforços. Primeiro, ainda que você consiga daqui para frente, tudo que você fez de errado, daqui para trás, já te condena. Então a lei, ela é estabelecida porque ela é o padrão moral de Deus. Ninguém vai entrar no céu se não for perfeito. Você só vai entrar no céu se você for perfeito. Por isso você precisa confiar em quem foi perfeito no seu lugar. Há como ser perfeito? Não, somente pela fé. Quando você crê em Jesus, tudo que Jesus fez e tudo que ele recebeu do Pai é colocado sobre você. Você cumpre a lei, você é salvo, é perfeito, é santo, é filho de Deus, tudo que é de Jesus é seu. Amém? Isso é fé. Ou seja, logo, creia. Assim, creia. Tudo vem dele, nada de nós. As nossas mãos estão vazias. Isso é o Evangelho. O que eu posso oferecer a Deus? O que eu posso fazer por Deus? Eu posso cair duro aqui, acabou. Na vida cristã, tudo é pela fé. Diga comigo assim, na vida cristã, tudo, mais uma vez, tudo é pela fé. Simples assim. Não tem nada a ver com religião. É pela fé. Alguém pode dizer assim, pastor, mas não é fácil? Não é fácil demais? Não. O caminho é estreito. É renúncia todos os dias. A porta é estreita, o caminho é estreito. É renúncia todo dia. Porque você não é mais cego, agora você vê, agora você entende, agora você sabe que o caminho não é esse, o caminho é esse. Mas tem uma vontade dentro de você querendo ir pelo caminho antigo. Mas tem outra vontade dentro de você dizendo o caminho certo é esse aqui. E você tem que renunciar todos os dias. Todos os dias. Só que ainda assim fazemos isso na força do Espírito Santo e não na nossa, porque se você contar com as suas forças, você perece. A banda vem para cá. O justo viverá pela fé. Lembra desse versículo? Isso é um princípio. O justo viverá pela fé. Você crê em Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Alguém poderia responder essa pergunta para mim? Se você morrer hoje, você vai para o céu? É simples, sim ou não? Quem tem coragem de responder? Sim? Quem mais respondeu sim? Quem tem coragem de me responder o porquê? Como? Quem mais? Quem mais tem coragem de responder? O Bruno disse porque Jesus morreu por mim. Quem mais? Pela fé. Quem mais? Porque você crê em Cristo Jesus. Amém. Então ninguém vai aqui para o céu porque é bonzinho, porque faz boas obras, porque é melhor do que o seu vizinho, aquela vizinha terrível, sabe? Eu sou melhor do que a minha vizinha. Então você não vai para o céu porque você é melhor que a sua vizinha? Não. Você não vai para o céu porque você é melhor que o seu irmão de sangue? Não. Você vai para o céu porque você crê.